Continuando, hein? Quando e como ajustar a estratégia de estudo ao perceber que a banca examinadora do concurso mudou seu estilo de cobrança de questões? Gente, as bancas examinadoras estão inovando, né? Essa pergunta aqui eu imagino que seja por causa da VUNESP, que a VUNESP está dando uma mudada aí, né? Carlos Chagas também mudou. Carlos Chagas, para vocês terem uma ideia, no passado, a Carlos Chagas ela era chamada de Fundação Copia e Cola, FCC. Vocês sabem de quem é concurseiro sabe disso. Era chamada de Fundação Copia e Cola, porque a Carlos Chagas ela fazia uma prova copia e cola das leis, só que embora fosse copia e cola, os filhos da mãe eles faziam de um jeito que era desgramento, cara. Ninguém gabaritava, porque era um copia e cola muito bem feito. Então, chegou um momento que a Carlos Chagas falou assim, não, vamos mudar. Eles começaram a mudar. Aí eles começaram a fazer questões muito mais multidisciplinares, começaram a dar casos, situações que, embora esteja na lei ali secamente, você precisa fazer a interpretação. E hoje a VUNESP ela tá ficando assim, né? A VUNESP ela sempre foi muito copia e cola também. E aí ela mudou. Elas estão tentando mudar. Estilo hoje, sei lá, FGV, CESP-UNB, CCC-BRASP, a própria Sesgran Rio, ela tá começando a fazer questões assim. Então essa é a tendência hoje, gente. Vir perguntas mais interdisciplinares aí, para ver se realmente vocês estão preparados para lidar com a novidade. O que acontece, gente? A partir do momento que você percebe que a banca mudou, não só você vai começar a estranhar, mas todo mundo vai estranhar. E aquelas pessoas que de início começarem a entender aquela banca examinadora são as que vão passar à frente. E como começa a entender? É quando elas fizerem provas, independente se for para o seu concurso ou não, você ir atrás das provas. Se você tem que ir atrás, seja na plataforma de questões, como eu falei agora, lá do TEC, do GRAM, do que concursos, ou do PCI concursos, ou na própria banca examinadora. Aqui tudo bem, a Carlos Chagas e a VUNESP, eles não disponibilizam a prova para quem não fez a prova. Não sei se está assim agora, se estão disponibilizando. Mas, de toda forma, você pode buscar nas plataformas ou você busca lá no PCI Concursos. E aí chega um momento que você tem que pensar o seguinte: será que a banca mudou mesmo? Ou será que foi só a comissão daquele concurso que fez aquilo? Porque assim, vamos lá. Tem concurso público, sobretudo concursos jurídicos, que eles contratam a banca examinadora, por exemplo, o VUNESP, para aplicar a prova. Eu estou falando fisicamente. E nesse sentido, quando eles pedem isso para aplicar a prova, quem vai elaborar as questões são os membros da comissão daquele concurso. Então eles colocam lá, direito tributário, é o fulano que trabalha no Ministério Público, por exemplo, o cara que é promotor. Direito civil, é o fulano do Ministério Público. Todo mundo lá de dentro do Ministério Público vai elaborar as questões. E aí ele só dá as questões para Carlos Chagas ou para a VUNESP, por exemplo. Aplica a prova para mim. E a VUNESP não vai fazer juízo do conteúdo que está ali. Ela não vai fazer juízo, ela será somente aplicadora da prova. Só. E mais nada. É por isso que às vezes vem prova de juiz, que é a VUNESP que faz, mas a prova você fala, caramba, se a prova tá impossível, a VUNESP não é assim, não é a VUNESP quem elaborou. Quem elaborou é a comissão lá de dentro, por exemplo, do Tribunal de Justiça. Então, por isso que essa pergunta que você fez, ela é bem interessante. Só que você tem que saber também se é só aquela prova. Porque às vezes é só aquela prova e acabou. Pronto. Agora, se de fato ela está mudando mesmo, como eu falei agora aqui, VUNESP e TJ, a melhor forma de você lidar para você ajustar a sua estratégia é você, além de tentar fazer as provas deles depois, que saírem aí, que forem saindo, é você perceber que agora o negócio está mais embaixo. É você, por exemplo, estudar
doutrina, jurisprudência, súmulas e tudo mais. Porque se as bancas mudam, elas mudam sempre para pior. Pode perceber. Elas dificilmente mudam para melhor. E nesse sentido, se elas dificilmente mudam para melhor, cara, é complicado você lidar com uma situação que você simplesmente estava acostumado. Você estava acostumado com aquilo. Aí você está triste, mudou. Mas mudou não só para você, mudou para todo mundo. E você começa a fazer isso, começa a estudar mais profundamente. Por exemplo, direito penal, nos concursos de TJ para escrevente, se você pegar as provas anteriores, sei lá, de alguns anos atrás, eles perguntavam o que está ali na lei. Dava o conceito de, por exemplo, corrupção passiva. Ali, no artigo 300 e, sei lá, não sei, 312, sei lá, não lembro qual que é. Tá lá o conceito. E aí eles colocam, este crime é. Cara, você só precisa decorar qual que é o conceito. Corrupção passiva, corrupção ativa, concussão, tráfico de influência, blá, blá, blá. Era assim. Então, quando você lia o artigo da lei penal, por exemplo, você só tem que decorar. Agora não. Agora ele vai dar uma situação. Fulano, servidor público do estado tal, que trabalha não sei o que lá, junto com outro fulano que não é servidor público, mas sabe que ele é servidor público, decidem, neste caso, entrar à noite na repartição que estava fechada, já que fulano tinha cópia da chave. Seu amigo, que sabia que ele era servidor público, também entrou e ambos desligaram as câmeras. Os dois, de forma rápida, conseguiram entrar, arrombaram a porta e furtaram 10 computadores da repartição. Após investigação, descobriu-se que os dois haviam furtado aqueles computadores. Neste caso, aí ele vai falar assim, o servidor público cometeu crime de, sei lá, de peculato, furto, crime de peculato, furto, enquanto aquele outro amigo dele cometeu crime de furto. Aí ele vai falar depois, os dois cometeram crime de peculato, furto, os dois cometeram crime de furto, os dois... E aí, agora tá assim, porque isso já é uma questão muito mais doutrinária do que propriamente você ler aquela lei e decorar aquilo ali. E aí você vai ver, por exemplo, que o peculato, ele tem algumas modalidades. Peculato culposo, peculato furto, apropriação, sabe? Então, você tem que já saber que existem tipos de peculato e você tem que saber, por exemplo, sobre comunicabilidade. Porque se aquele amigo desse servidor público não soubesse que ele era servidor público e não soubesse que aquilo é uma repartição pública, por ser uma pessoa mais ignorante e tal, ele não cometeria o crime de peculato, mas sim um crime de furto qualificado, tudo bem, mas é diferente, a pena dele vai ser diferente da pena do amigo dele. Agora, ele já sabia que ele era servidor público, o amigo dele era servidor público, ele tinha essa noção. Então, houve a comunicação entre os dois. Então, ele vai responder como se fosse servidor público, porque ele sabia. Então, os dois responderão pelo crime de peculato furto. Eu dei um exemplo aqui muito clássico, gente, de que hoje as bancas examinadoras, elas não estão mais se preocupando somente no copia e cola. Tirando, claro, concursos menores, como concursos de prefeituras pequenas, concursos às vezes de conselhos de classe, que o objetivo é muito mais técnico, eles vão exigir dessas pessoas aí, claro, uma coisa muito mais objetiva e direta, tudo bem? Mas é isso que eu falei para você, comece a estudar mais doutrina e jurisprudência, beleza?